Eu vou te contar toda a verdade. A verdade por detrás das falsas promessas que esses falsos gurus vendem por aí. No vídeo de hoje, eu vou desvendar a verdade sobre marketing e storytelling nua e crua, do jeito que é para ser. Eu vou te apresentar 3 conceitos sobre marketing, vou te mostrar um método e vou te ensinar sobre storytelling. Nesse vídeo você vai aprender como grandes empresas como Starbucks, Nike, Apple e também o próprio Estados Unidos usam o método que eu vou ensinar aqui para poder expandir seu legado. Nesse exato momento, eu vou te passar 3 conceitos para você fixar muito bem essa ideia de marketing na sua cabeça. Primeiramente, é importante você ter em mente que o marketing não é a alma do negócio. Os pilares para um bom negócio são tecnologia, pessoas, finanças, produto, inovação, atendimento, vendas, ou seja, só na vendas é que você faz o marketing, e tudo isso gira em torno do cliente. Ou seja, o cliente é a alma do negócio. Em resumo, a alma do negócio não é o marketing, e sim o cliente. Em segundo lugar, eu vou te apresentar outro conceito. Você precisa ter em mente que pessoas sempre são maiores do que marcas. Hoje em dia, existe um engajamento maior em relação às pessoas do que em relação às marcas. Para você medir o engajamento, você pode somar a quantidade de likes, mais a quantidade de comentários e dividir pela quantidade de seguidores. Você pode perceber que quando você faz essa conta, quando você tem um perfil pessoal, ele gera muito mais engajamento do que de uma empresa. É só você pesquisar os maiores canais do YouTube. Eles não são conteúdos de marca. Por quê? Porque a opinião é muito mais forte do que informação. E é muito importante você ter engajamento. Em resumo, para ter engajamento, prioriza as pessoas e só depois a marca. O terceiro conceito é sobre a pirâmide Maslow. O que ela diz? Ela diz que, primeiramente, nós devemos atingir nossas necessidades básicas, como se alimentar, dormir. Em segundo, vem a segurança. Ou seja, você tem uma casa, tem um local para dormir, tem um local para morar. Depois vem os aspectos sociais, que é a questão de socialização. Em seguida vem a questão da estima, ou seja, você se sentir bem consigo mesmo e achar que é capaz de fazer as coisas. E por último, no topo da pirâmide, vem a autorrealização, que é você sentir que está fazendo bem o seu papel aqui no mundo e se sentir realizado. Todos esses pontos se referem a algo humano, social. E é muito importante construir na sua empresa uma comunidade. O ser humano é carente de se sentir pertencente a algo. Por exemplo, aqui no YouTube eu estou construindo uma comunidade de pessoas que querem se desenvolver em marketing digital. Então, resumindo, construa uma comunicação que consiga comunidade para sua marca. Porque se você tiver uma comunidade, você vai ter pessoas bem engajadas e, consequentemente, essas pessoas ficarão mais fácil de comprar de você. Agora eu vou te passar aqui o método e você vai entender como essas grandes empresas e esse país, Estados Unidos, eles conseguem tanta relevância no cenário mundial. Primeiramente, é importante a gente ter em mente a questão das crenças. A crença, quando a gente fala de empresas, é a missão da empresa. Quando a gente fala mais em aspecto pessoal, está voltado à religião, esporte, família. Alguns exemplos de crenças é a pessoa falar, pensa no longo prazo, prega o que se destaca. Quem ama a preguiça, desama a fortuna. E todo mundo nasce com a semente, mas só colhe riqueza quem planta. Além das crenças, é importante você entender sobre rituais. Os rituais é algo feito de forma cíclica na sua vida. Por exemplo, religiões, esporte, família. Tipo assim, a pessoa ir para igreja todo domingo, a pessoa praticar vôlei toda quarta-feira, você ir almoçar na casa da sua avó todo final de semana. Tudo isso é um ritual. Um outro ponto importante do método é você criar idiomas. Você precisa criar o seu idioma. É importante você criar suas próprias palavras e aos poucos inseri-las na sua comunicação. Você pode se apropriar do idioma do seu nicho. Igualmente importante é você entender sobre haters. Os haters são pessoas que não gostam da gente. É preciso saber quem não gosta de você e também porque você quer que não goste de você. No geral, o ideal é ignorar essas pessoas. Você também precisa criar ícones. Esse processo é você criar um ícone para que as pessoas lembrem de você e associem a sua marca. Eu vou te passar aqui alguns exemplos para isso ficar mais claro na sua mente, tudo bem? O primeiro exemplo que eu quero te dar é sobre o Starbucks. Os rituais do Starbucks é o café da manhã, e quando você vai tomar café da manhã no Starbucks, primeiro você compra, depois você retira e depois você adoça. No caso de pessoas que gostam de adoçar, né? Os ícones de Starbucks são justamente esses, o copinho e essa logo deles, verde e branco.
Os idiomas do Starbucks são os próprios nomes que eles dão para os seus produtos, como Grappuccino, Leite, Dopil, Tal, Grand, Vent, Vanilla. Ou seja, tudo isso aqui é um idioma que eles mesmos criaram. Quando a gente fala de crença do Starbucks, ele diz ser o seu terceiro local preferido, porque o primeiro é a casa, depois é o trabalho. E quais são os haters aqui do Starbucks? É as pessoas que tomam Coca-Cola no café da manhã, pessoas que tomam Nescafé e também pessoas que tomam café de baixa qualidade. Além do Starbucks, a Nike é um bom exemplo para a gente analisar. Os rituais da Nike é praticar esportes, ir para academia ou alguma coisa do tipo. Os idiomas são os produtos que ela vende. Por exemplo, Air Max, Air Jordan, Air Force, Tiger, Woods, Dry Fit. Alguns exemplos de ícones são esses aqui. O próprio certinho da Nike, Michael Jordan aqui no basquete. Esse símbolo aqui é do Rafael Nadal. Ou seja, são vários ícones que podem representar a Nike. Em termos de crença, eles têm até o slogan deles, né? Just Do It. E os haters é Adidas, Puma, Rainha. Ou seja, você pode perceber que para cada marca a gente consegue destrinchar os rituais, ícones, idiomas, crença e haters. É muito interessante isso aqui. Vamos para mais um exemplo. Apple, por exemplo. Os rituais podem ser música no iTunes, navegar no Safari, salvar documentos no iCloud. Os ícones podem ser esse daqui, ó, iPod, o próprio iPhone. Os idiomas da Apple podem ser o MacBook Air, MacBook Pro, Apple Watch, iTunes, iPod, Mac, iPhone, iPad, Apple TV. Ou seja, tudo isso aqui foi a Apple que criou e acaba se confundindo com o idioma da empresa. Uma crença é o faça diferente. Com essa crença aqui, ela se destaca das outras. E os haters são os PCs normais, IBM, a Samsung, Motorola. Esses são os haters, né? E um outro exemplo bem interessante é o próprio Estados Unidos da América. Os rituais deles, normalmente, ação de graças, eleições, dia 4 de julho, Martin Luther King Day. Os ícones é a própria bandeira dos Estados Unidos, a Casa Branca, a Estátua da Liberdade. Os idiomas pode ser o Freedom, We the People. As crenças dos Estados Unidos, liberdade, capitalismo, democracia. E os haters, Rússia, China, Al-Qaeda. Ou seja, você pode perceber que a gente consegue destrinchar para várias coisas, até mesmo para um país, esse método, não é mesmo? Agora vamos falar um pouco sobre storytelling. O storytelling tem muito a ver com história. Depois que você mapear os rituais, os ícones, os idiomas, as crenças e os haters, você precisa criar uma história. Primeiramente, você pode usar a jornada do herói. A jornada do herói eu vou te explicar agora. Funciona assim, ó. Em primeiro lugar, a pessoa está no status quo, no cotidiano. Aí depois ela é chamada para aventura, né, em algum determinado momento. Aí ela fica pensativa, aí ela recusa, ela procrastina. Só que aí ela encontra um mentor. A partir do momento que ela encontra esse mentor, ela sai da zona de conforto e entra no mundo desconhecido. Ela faz a primeira travessia, ou seja, sai da zona de conforto para o mundo desconhecido através da primeira travessia. Quando ela faz a primeira travessia, ela entra nesse mundo novo, né? E aí ela faz testes, faz aliados, também faz inimigos. Em seguida, ela se aproxima da caverna oculta. Depois, ela vai passar por uma provação suprema, ou seja, algo de muita dificuldade. Depois disso, ele consegue alcançar o objetivo dele e ele acaba descansando para poder ser tipo uma recompensa pro próprio corpo. Depois disso, ele faz o caminho de volta, só que aí ele se renova, né? É como se fosse uma ressurreição. E por último, ele retorna com o Elixir. A maioria desses filmes de super-heróis, como o Homem de Ferro, Capitão América, todos eles seguem esse passo aqui. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do Homem de Ferro, que é o Tony Stark. Primeiro ele tá ali, né? Testando umas armas. Aí sequestram ele. Aí ele é obrigado a sair daquela caverna, né? E no primeiro momento ele acha que não vai conseguir. Ele acaba encontrando um mentor, que é aquele velhinho que depois morre, né? Que serve de mentor pra ele. Aí ele sai da zona de conforto e consegue criar a primeira armadura do Homem de Ferro. Aí ele faz a travessia, né? Que é justamente sair daquela caverna. E quando ele retorna pros Estados Unidos, ele dá de cara com um desconhecido. Aquele que ele pensava que era amigo dele, do pai dele, que era o Obadia. Na verdade é um grande vilão. E aí ele faz testes para desenvolver uma armadura melhor, faz aliados, né, aquele tenente, que até depois ele fica com a armadura também, né? E o principal inimigo é o Obadia, né? Aí no final ele tem a aprovação suprema, que é o vilão pegar e desafiar ele.
ele quase morre, né? Porque ele fica sem aquele negócio do coração. E aí o Obadiah morre e a ressurreição dele é justamente ele acabar com todas as armas e tudo mais. E o retorno triunfal é ele, no final do filme, ele dizer que é o Homem de Ferro. Ou seja, é realmente uma jornada do herói, digamos assim. Além da jornada do herói que eu te contei agora, você também precisa validar a história. As histórias movem as pessoas. Por exemplo, se a pessoa quer prazer, ela vai precisar de dopamina. Já quando a história é uma história de mais empatia, é o hormônio da ocitocina. O importante é ter em mente que as histórias que você for criar precisam ser pessoais e focadas na pessoa. Para você montar a sua história, você vai precisar tomar 7 passos importantes. O primeiro é conhecer a sua audiência. Você faz isso através de dados que as redes sociais na qual você produz conteúdo vão te dar. O segundo passo é a grande ideia. É a Big Idea chamado. Você precisa ter em 1 ou 2 linhas a história que você vai contar e explicar. Ou seja, conseguir resumir o que vai ser a história e prender a pessoa a ficar até o final. Os meios de transmissão podem ser um palco, ou seja, você fazer uma palestra, pode ser o Zoom, pode ser um próprio vídeo no YouTube. Vai depender de acordo com o que você preferir. O passo número 4 é você escolher um framework. Um framework pode ser, por exemplo, a jornada do herói que eu te ensinei agora há pouco. Já o passo 5 é você ter um protótipo. O protótipo funciona para você treinar. Você pode criar um protótipo fazendo um vídeo de como seria a apresentação real. O passo número 6 é você solicitar feedbacks. Ou seja, você conta a história para um grupo de pessoas e pede para elas apontarem pontos de melhoria e pontos positivos da sua história. E por último, o seu visual precisa ter significado, ou seja, é interessante que a apresentação tenha um visual que condiz com a mensagem que você está passando. Agora eu vou querer te passar aqui uma recomendação. Deixa eu te fazer uma revelação aqui. Nesse canal eu monetizo ele de 2 formas, através do AdSense do YouTube e através da venda de produtos como afiliado. No caso, o principal produto que eu vendo é o curso Fórmula Negócio Online. O Fórmula Negócio Online é o melhor treinamento para iniciantes no marketing digital. Ele ensina tudo sobre a criação de negócios online, do zero ao avançado, para você começar a aplicar e ter resultados reais. Ele é um passo a passo completo, clique a clique, mesmo que você não saiba nada de marketing digital. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo da descrição para você conferir lá, tudo bem? Se você não for comprar agora, mas se você for comprar algum dia, lembra de mim comprando pelo meu link, porque você vai estar me ajudando bastante a eu continuar produzindo conteúdos ricos como esse para você. Eu posso contar contigo? Eu também vou te pedir para você se inscrever aqui no canal, pois você se inscrevendo, você vai poder continuar acompanhando as próximas aulas desse curso gratuito de marketing digital que eu estou criando para você. Eu posso contar com a tua inscrição? Muito obrigado a você que ficou até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.